Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Rádio Cristal Gospel, a sua sintonia. A sua sintonia. Quando o mundo cai ao meu redor, Deus Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Estamos apresentando pela Rádio Cristal Gospel o programa Momento da Palavra, o Brasil para Cristo. Apresentação, Pastor Fábio Gama. Segura em minhas mãos. Ouvintes da Rádio Cristal Gospel, mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor para todos. Nós estamos dando sequência ao nosso programa Momento da Palavra, o Brasil para Cristo, e nesta segunda-feira, dia 3, e vamos ficar juntos aí até o meio-dia, se assim Deus permitir. Quero louvar a Deus pela sua vida e pela Rádio Cristal Gospel, pela oportunidade que nós temos de falar da Palavra do Senhor. Hoje é um dia especial para a nossa irmã Axa. Ela é filha da nossa irmã Cássia, com o nosso irmão Carlos. Ela está aniversariando no dia de hoje. Quero parabenizá-la por esse dia especial. Amanhã, dia 4 de julho, nós não temos programa, então eu quero já parabenizar antecipado a nossa irmã Ledinha, que amanhã também vai aniversariar. Então, um abraço para a Axa, um abraço à irmã Ledinha, que Deus abençoe a vida de vocês, que esse aniversário repita todo ano com paz, alegria, muita saúde, principalmente na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Parabéns às duas em nome de Jesus. Nós vamos meditar numa palavra que está no Evangelho de Jesus, que Lucas escreveu no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, vamos ler no verso 54 ao verso, de número 62, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o, assentava com ele, mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Mas Pedro, pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. Tendo passado cerca de uma hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém, queridos? Quer é o texto que fala sobre um dos momentos mais tristes na vida, no ministério de Pedro, onde ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, conforme Jesus havia já avisado Pedro que isso aconteceria. Pedro, queridos, era um homem muito experimentado, um homem que tinha uma experiência muito grande com o Senhor Jesus. E ao lermos esta passagem, talvez muitos de nós criticamos a vida de Pedro, talvez muitos de nós consideramos Pedro um homem covarde, fraco, um homem fracassado, um homem que no momento mais precioso para Jesus, que precisava talvez da sua companhia, ele negou o 3 vezes. É certo, queridos, que Jesus não queria que Pedro estivesse ali. Quando Jesus é preso ali no Getsêmani, ele pede para os soldados, os sumos sacerdotes, deixar que seus discípulos fossem embora. O certo era para Jesus estar sozinho ali mesmo, porque ele falou que feririam o pastor e as ovelhas iam se dispersar. Então, deveria se cumprir ali a palavra do Senhor através da obediência dos discípulos. Pedro desobedeceu e seguiu Jesus. Quem era Pedro? Irmãos, Pedro não era um crente qualquer. Pedro era um homem experimentado. Pedro
foi o primeiro discípulo a ser escolhido pelo Senhor. Pedro ouviu uma mensagem poderosa e depois de dar ouvido à voz de Deus, ele faz a pesca maravilhosa e ali ele entrega a sua vida ao Senhor e é escolhido por Deus, pela pessoa de Jesus, para ser discípulo do Senhor. Pedro segue Jesus, ouve vários sermões extensos e ensinos maravilhosos da parte do Senhor. Pedro foi o segundo homem que andou sobre as águas. O primeiro foi Jesus, e Pedro, em obediência ao comando de Jesus, anda sobre as águas. Pedro teve a experiência maravilhosa de ver Jesus ressuscitar a vida de Lázaro, depois de 4 dias na sepultura. Pedro, caminhando com Jesus, entrando na cidade de Naim, está ao lado de Cristo, ele vê Jesus parando ali um velório, parando um cortejo e tocando no caixão, mandando um menino morto se levantar. Pedro estava ao lado de Jesus. Pedro, queridos, estava ali no Monte da Transfiguração, onde o corpo do Senhor Jesus ficou transfigurado. Uma imagem linda, maravilhosa, aonde Pedro teve também a oportunidade de ver Moisés, Elias, representando os profetas, representando a lei, e Jesus a graça. Ele estava no monte, feliz da vida. Ele mesmo se empolgou tanto, disse: Senhor, façamos aqui uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés e para o Senhor, vamos ficar aqui, está tão bom. E aí ele ouve uma voz do céu, dizendo: eis meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro ouviu a voz de Deus, testificando que Jesus Cristo era o Senhor. Mais à frente, no capítulo 16 de Mateus, o próprio Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, testificou que Jesus Cristo não era um grande profeta, que não era um agitador, que não era um curandeiro, mas que ele era o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo. Pedro foi um homem que viu realmente maravilhas no agir do Senhor, uma bagagem tremenda, uma experiência muito grande. Pedro foi um homem que teve a alegria de estar com o Senhor o tempo todo. Mas este mesmo Pedro, com uma bagagem tão grande, este mesmo Pedro com uma experiência tão maravilhosa com Deus, tantos milagres, a multiplicação dos pães, poderíamos ficar aqui falando de tantas coisas. Este mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes. Como pode? Não era um crente qualquer, era um apóstolo, era um homem experimentado, era um homem que estava sempre à frente dos outros. Como pode este homem ter negado Jesus 3 vezes? Então, nesse ponto, nós vamos estar vendo alguns motivos que levou Pedro a negar a Jesus 3 vezes. E ontem eu falei na igreja uma frase de um teólogo que eu pesquisei. Ele diz assim que nós somos todos Pedro, todos nós somos Pedro. Em algum momento da minha vida, algum momento da sua vida, talvez um ato de desobediência, nós somos Pedro, negamos a Cristo. E como eu posso negar a Cristo? Como eu nego ao Senhor? Sendo que, olhando para a vida de Pedro, eu sinto tanta vergonha daquela atitude dele, mas como eu e você negamos ao Senhor Jesus? Nós negamos ao Senhor Jesus quando nós não amamos o próximo. Nós negamos ao Senhor Jesus quando nós não perdoamos aquele que nos ofende e aquele que nós ofendemos. Nós negamos Jesus quando não temos comprometimento com Ele e com a tua obra. Nós negamos Jesus quando o nosso comportamento fora da igreja, no trabalho, na escola, aonde você estiver, o seu comportamento não condiz com as Escrituras Sagradas, não condiz com a vida cristã. Negamos Jesus quando em qualquer ato da nossa vida desobedecemos a palavra de Deus. Negamos Jesus, querido, porque não temos uma vida de fidelidade. Então, em todo o tempo, eu e você, infelizmente, negamos ao Senhor Jesus em alguma área da minha vida, em alguma área da sua vida, negamos a Cristo. É por isso que esse teólogo, que agora eu não me lembro o nome dele, o pastor, ele fala: somos todos Pedro. Todos nós temos um pouco do Pedrão em nossa vida, principalmente nesta área negativa dele, onde Pedro nega Jesus por 3 vezes.
E eu quero falar para vocês, nesta manhã, rapidamente, alguns motivos que levaram Pedro a negar a Cristo. Alguns motivos que levaram Pedro, um homem tão experimentado, tão cheio da graça de Deus, negar o Senhor Jesus diante daquelas pessoas e diante do próprio Jesus. O primeiro motivo que eu encontro nas Escrituras Sagradas, baseado na vida de Pedro, está no verso 24, no capítulo 22 mesmo, onde Pedro, ele entrando em uma confusão, assim, uma discussão entre os discípulos, quem seria o maior no reino dos céus. Pedro estava discutindo quem estaria mais em destaque no reino do Senhor. No verso 33, ele respondeu, quando Jesus disse que ele o negaria, ele respondeu: Senhor, estou pronto para ir tanto para a prisão, para com a morte pelo Senhor. Mateus capítulo 26, verso 33, verso 53, Pedro também responde isso para o Senhor: olha, talvez esses podem se escandalizar, mas eu jamais me escandalizarei de ti. Pedro se mostrava um homem acima dos outros discípulos. Pedro se mostrava um homem mais espiritual, mais capacitado. Pedro se mostrava um homem que queria o destaque dos 12 apóstolos. Pedro era um homem autossuficiente. Pedro era um homem orgulhoso. Entrou orgulho no coração de Pedro. Por esse motivo, Pedro negou a Cristo. Irmãos, quantas pessoas querem estar em destaque, querem ser um dos principais no reino de Deus. Quantas pessoas se consideram mais santas, com uma vida de oração melhor, uma vida de leitura da palavra melhor, uma vida espiritual melhor. Quantas pessoas se consideram melhor do que as outras pessoas, do que os outros irmãos. Mas a Bíblia nos garante que só existe um nome que está acima de todo nome, só existe alguém que é maior o tempo todo, em todo lugar. Esse nome é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só Ele é maior. O próprio Deus testifica na vida do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, que Ele, o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se existe alguém que é maior, este alguém é Jesus. Eu e você, nós somos apenas servos, somos apenas pessoas que dependemos totalmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há diferença entre pastor, diácono, membro da igreja. Todos nós, diante dos olhos do nosso Deus, nosso Senhor, somos todos iguais. O apóstolo Paulo fala na sua carta à igreja aos Coríntios que nós somos membros do mesmo corpo, e o corpo é o corpo de Cristo. Membros são úteis, não importa qual parte do membro você é, seu olho, orelha, perna, braço, todas essas partes do corpo, elas são importantes. Então você é importante, eu sou importante, não tem ninguém mais importante no reino de Deus a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então talvez esse motivo foi um dos quais o orgulho de querer ser o melhor, quando ele responde para Jesus: eu estou pronto para ir até a morte. Mas no momento que realmente ele precisava confirmar esta atitude, ele negou Jesus 3 vezes. Talvez muitos tenham negado a Cristo porque são autossuficientes. Segundo motivo que eu vejo na vida de Pedro está no verso de número 55. No verso de número 54, a parte B. Pedro o seguia de longe. Queridos, não era para Pedro seguir a Cristo, mas já que Pedro queria segui-lo, Pedro deveria segui-lo de perto, devia estar ao lado de Jesus, não de longe. Queridos, o que se trata aqui é que seguir de longe significa falta de intimidade. Um perigo muito grande de Pedro, e pode estar acontecendo com você, é seguir Jesus de longe. É andar com Jesus sem compromisso. É andar com Jesus sem ter intimidade. É andar com Jesus sem se relacionar com Ele intimamente. Jesus falou para os seus discípulos no Evangelho de João que Ele não chamava mais os discípulos de servos, porque o servo não sabe o que fazer
para o seu Senhor. Mas ele falava, eu vos chamo de amigo. Jesus queria ser amigo dos discípulos. E amigo, irmãos, amigo tem intimidade. A intimidade é falar das coisas mais profundas do teu coração para o seu amigo, porque você confia nele. Amigo, intimidade com amigo significa que você pode confiar. Ele sabe segredos da sua vida que talvez pai, mãe, irmão não saibam. Amigo é aquele ao qual você pode chamar a atenção, que ele recebe a sua repreensão, porque ele confia em você, porque vocês são íntimos, porque querem estar juntos. Seguir Jesus de longe significa que você não quer intimidade com ele, que você não quer estar perto, que você não quer se relacionar com ele. Você cultua de vez em quando, lê a palavra de vez em quando se der você ora, porque você não quer intimidade, você está seguindo Jesus de longe. E é uma facilidade muito grande para quem segue Jesus de longe pecar negando a Jesus com os seus atos, negando a Jesus com os seus sentimentos, negando a Jesus com as suas palavras. É um risco muito grande você andar com Jesus de longe, segui-lo de longe, não ter compromisso com o Senhor Jesus. Depois da nossa pausa, eu quero falar com vocês sobre seguir Jesus de longe nos leva a outros motivos para negá-lo, para não dizer que somos cristãos através dos nossos atos, através da nossa vida. Mas eu vou falar com vocês na segunda parte da nossa programação. Agora nós vamos dar uma pausa e nós vamos ouvir um louvor, Eu Me Rendo, com Renascer Praise. Depois voltamos para dar sequência e quero que você entenda aí por que Pedro negou e por que nós negamos ao Senhor Jesus. Por que somos todos Pedro? Amém? Daqui a pouquinho estamos de volta em nome de Jesus. Um
Que rádio você ouve? Responda. Rádio Cristal Gospel. A sua sintonia. A sua sintonia. Tudo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Estamos apresentando pela Rádio Cristal Gospel o programa Momento da Palavra, o Brasil para Cristo. Apresentação, Pastor Fábio Gama. Segura em minhas mãos. Queridos ouvintes, nós estamos de volta com o nosso programa da Rádio Cristal Gospel para darmos aí sequência à palavra que Deus colocou no meu coração, para meditarmos juntos aqui na rádio. Eu preguei essa mensagem ontem de manhã na nossa igreja, no culto de ceia, e fiquei desejoso em falar com vocês um pouco do que foi ministrado ontem na parte da manhã. Antes de nós darmos sequência, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que já está ligado conosco, e quero dar um abraço a cada um de vocês pela participação. A nossa irmã Soninha, Deus abençoe, irmã querida, está sempre conosco. A irmã Shirley, nossa irmã Creuza Costa, um abraço a cada um de vocês. JP Vidal de Vitória, Deus abençoe por estar ligado conosco. Fabiana Pires, nossa irmã Luciana Gomes, Alessandra Souza, Alberto Marques, Tom Anderson e Cristiane Bertolin, são os nossos ouvintes aí que compartilharam conosco. Um abraço, obrigado pela sua participação, que Deus possa abençoá-los grandemente. Querido, dando sequência à mensagem que Deus colocou no meu coração, uma mensagem muito séria, queridos, né? Somos todos Pedro, somos todos, em algum momento da nossa vida, nós negamos ao Senhor. Falamos que quem negou a Cristo não foi um homem qualquer, não foi um simples crente, mas foi um homem realmente experimentado por Deus, um homem que andou com Jesus lado a lado, um homem que viu milagres maravilhosos, um homem que ouviu a voz de Deus por 2 vezes falando que Jesus era o seu Filho amado. Então não era qualquer um. Então isso nos leva a refletirmos um pouco mais, que nós também precisamos vigiar. Faltou para Pedro vigiar para não pecar dessa maneira contra o Senhor. Como eu falei, Pedro pecou porque foi autossuficiente. Pedro queria ser importante, Pedro queria ser o primeiro, Pedro queria mostrar sua espiritualidade. E depois falamos que Pedro seguia de longe. Seguir de longe é perigoso. Quem segue Jesus de longe não tem compromisso, não quer intimidade com ele, então certamente com facilidade negará a Cristo através dos seus atos, palavras e sentimentos. Mas dentro desse seguir de longe também existem algumas falhas, alguns motivos que nos levam a negar a Cristo. Quando você segue de longe, eu disse que você não tem intimidade. E tem uma passagem na Bíblia, um pouco antes aqui no capítulo, não, um pouco à frente no capítulo, no verso 39, verso 40, após Jesus, ele sair da ceia, ele vai para o Monte dos Oliveiras orar, e aí ele pede para Pedro, Tiago e João, que o seguiram, para orar com ele 1 hora, enquanto ele estivesse orando ao Pai. Jesus por 3 vezes voltou e encontrou Pedro dormindo. Pedro não estava orando, nem ele, nem Tiago e nem João. Jesus fala: olha, vocês não puderam vigiar e orar comigo nem 1 hora. Certamente que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós seguimos Jesus de longe, nós não temos prazer na oração. A oração nos traz cansaço. Pedro deixou de orar. A Bíblia fala muitas vezes que Jesus subiu para orar, mas Jesus subia para orar sozinho. Quando subiu com os discípulos, eles dormiram. Então percebe que a vida de oração, ela é fragilizada quando você segue Jesus de longe. A vida de oração, ela é limitada quando você não tem intimidade com Jesus, não quer intimidade com Ele. E isso leva a você e eu a pecarmos negando ao Senhor Jesus. Quem não é íntimo com Jesus não tem prazer na palavra, na oração, não tem prazer em cultuar. Cultua o Senhor de vez em quando. Pessoas que vão à igreja apenas 1 vez por semana ou em 15 dias, apenas para cumprir um compromisso, uma obrigação. Pessoas que servem Jesus de longe, certamente, com certeza, negará a Cristo. Mas outro motivo que eu vejo de Pedro ter negado a Cristo é o fato
dele estar ali na roda dos escarnecedores. O texto vai dizer o seguinte: e quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, e Pedro tomou lugar entre eles. Ali estavam pessoas que não temiam a Deus. Ali haviam pessoas que não eram cristãs, pessoas que estavam assistindo prazerosamente o sofrimento de Jesus. E Pedro sentou no meio deles. Pedro, de uma certa maneira, quebrou uma obediência ao Salmo 1, onde a Bíblia diz que não devemos nos assentar em rodas de escarnecedores, não devemos nos deter em caminhos de pecadores, não devemos aceitar conselho de ímpios. Pedro estava na roda dos escarnecedores, e quando foi questionado 3 vezes se ele conhecia Jesus, a influência do ambiente que ele estava o levou a dizer que não. A influência no ambiente que não era um ambiente cristão, um ambiente espiritual, levou Pedro a negar a Cristo, porque estava no lugar errado, porque estava no ambiente errado. Querido, quantas pessoas têm o seu círculo de amizade, os seus lugares onde frequentam, totalmente fora dos padrões bíblicos. Quantas pessoas têm amigos e amigas que não são tementes ao Senhor, que não levam uma vida moralmente bíblica, e você se envolve com esta pessoa, certamente num questionamento, no momento onde você está sentado com eles, você vai negar a Jesus como seu Senhor e Salvador, através das suas opiniões, aceitando a opinião do ímpio, quando ele falar sobre o divórcio na maneira mundana, quando ele falar sobre a vida livre sexual na maneira mundana, você estando no meio deste povo, certamente você vai negar a Cristo, aceitando certas situações, porque Pedro negou Jesus, dizendo que não o conhecia, não sabia quem ele era. A Bíblia diz que ele, na última vez que ele foi questionado, ele praguejou, ele jurou que não conhecia Cristo. Sabe por quê? Porque estava no meio de um povo de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, olho para a palavra do Senhor e vejo que a partir do momento do ambiente que você vive, o ciclo de amizade que você vive, certamente você será influenciado por esse ambiente. Pedro estava influenciado por aquele ambiente. Outra coisa que levou Pedro a negar a Cristo foi o medo. Porque Pedro estava entre pessoas ímpias, pessoas que poderiam, quando ele falasse que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador, que ele andava com ele sim, entregá-lo ao sumo sacerdote e ele perder a sua vida. Pedro, por medo, por estar num ambiente hostil, num ambiente maligno, num ambiente que não era espiritual, quando questionado, ele influenciado pelo ambiente, agora ele nega por medo de perder a sua vida. Quantas pessoas têm negado a Cristo com medo de perder a sua vida? Quantas pessoas têm negado as suas opiniões bíblicas, as suas atitudes bíblicas, porque tem medo de perder o emprego, medo de perder uma amizade, medo de perder um relacionamento? Quantas pessoas, quando vão procurar um emprego e o patrão não é um cristão, muito pelo contrário, é uma religião totalmente contrária a do Evangelho, e quando coloca lá qual é a sua religião, ele coloca Evangelho não praticante, ou não coloca nada, com medo de perder o emprego, e nega Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas pessoas em rodinhas de amigos ímpios, quando são questionados os seus atos, eles negam que Jesus Cristo é o seu Senhor através dos seus atos. Sabe por quê? Por medo de perder um amigo, medo de perder o emprego, medo de perder relacionamentos, medo de perder um relacionamento emocional. Eles negam a Cristo, medo de perder a sua vida. E Jesus falou no capítulo 9 de Lucas: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Perder a vida significa renunciar aos seus sonhos, renunciar aos seus projetos e fazer a vontade do Pai. Quantas pessoas negam a Jesus por puro medo? Outro motivo, primeiro nós vemos o motivo da autossuficiência de Pedro.
por querer ser mais espiritual, por querer ter o destaque, ser o apóstolo mais destacado. Primeiro, depois vimos que Pedro seguia Jesus de longe. Depois vimos que Pedro não tinha uma vida de oração. Depois vimos que Pedro estava sentado em roda de escarnecedores. Depois vimos que Pedro, no meio da roda de escarnecedores, teve medo de afirmar que conhecia Jesus. E por último, querido, nós vemos que Pedro negou a Jesus, porque seguindo Jesus de longe, não tendo vida de oração, em roda de escarnecedores, medo de perder a sua vida, Pedro, infelizmente, alguns momentos ele agia na carne. Como podemos confirmar isso? Podemos confirmar quando Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 18, Pedro, ele saca a sua espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí eu pergunto para você, meu querido, por que Pedro estava com a espada na cintura? Se Jesus não guerreava com a espada, Jesus não veio para matar, para roubar, para destruir, ele veio para dar vida e vida em abundância. Porque Pedro tinha uma espada. Pedro não veio chamado para guerrear, para matar ninguém, mas sim para dar vida através da palavra do Senhor. E por causa da espada, Pedro realmente entrou na carne, deixou a ira entrar no seu coração, o sentimento de vingança, e atingiu o servo do sumo sacerdote. Jesus, em João capítulo 18, diz para Pedro assim: Pedro, aquele que fere com a espada será ferido. Jesus reprovou. Pedro foi reprovado na sua atitude diante de todos que estavam ali presentes. Que vergonha, porque andou na carne. Certa vez, depois de Pedro confirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, logo na sequência Jesus fala: então eu tenho que morrer, pagar os seus pecados, vou até a cruz do Calvário. Pedro entra no meio da conversa e fala: não, jamais vou permitir que o Senhor morra por nós. Na carne, Jesus fala: apartai-vos de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus. Momentos que Pedro, na carne, realmente, ele demonstrou que foi um dos motivos que o levou a negar a Cristo. Queridos, quantos momentos na vida você e eu temos tido atitudes na carne? Quando estamos no trânsito, numa discussão, num sentimento, numa opinião, entramos na carne. E isso, querido, leva eu e você a negarmos ao Senhor. Por isso, vigia. Aquilo que você mais alimenta na sua vida é o que você põe para fora. Quando você alimenta mais a sua carne com coisas do mundo, certamente você estará sobressaindo mais a sua carne. Mas se você alimenta a sua vida com oração, com leitura da palavra, cultuando, tendo compromisso com Deus, certamente a sua ação será mais espiritual, a sua atitude será mais espiritual, porque o espírito está mais alimentado. Queridos, muitas pessoas agem na carne e estão negando a Cristo. Mas eu quero chamar a sua atenção, ainda há alguns pontos, mas não dá para nós irmos à frente. E qual é a solução quando você nega a Cristo? A solução é fazer como Pedro fez. No verso 61 diz assim: e voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e ele se lembrou da palavra que lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, o resultado, a solução para aqueles que negam a Jesus porque são autossuficientes, por medo, por ter momentos de andar na carne, por não orar, por andar em rodas de escarnecedores e negam a Jesus, é o arrependimento. Pedro se arrependeu, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque Jesus falou para ele: Pedro, no verso 33, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Conversão significa que Pedro precisava mudar de rumo. Ele está dizendo: Pedro, você vai tomar um rumo que não é um rumo certo, mas você vai se converter, ou seja, vai mudar de rumo, vai mudar de direção.
Então você vai fortalecer os seus irmãos. Agora, neste momento, Pedro está mudando de rumo. Nesse momento agora de chorar amargamente, de se arrepender, ele está mudando de rumo, está voltando para Cristo. O arrependimento, querido, é a solução para a minha vida e sua vida, sermos melhores como cristãos, melhores como pai, filhos, amigos, pessoas na sociedade. O arrependimento dos atos errados é que leva você a receber o perdão de Deus e a solução para a sua caminhada com Cristo, porque a Bíblia diz que depois de Jesus ressuscitar, Jesus procurou Pedro ali em João capítulo 21, e ao contar com Pedro, ele questiona Pedro 3 vezes, se Pedro realmente o amava, e Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Pedro se entristeceu, porque sabia que Jesus estava insistindo naquela pergunta. Ele diz: Jesus, tu sabes que eu te amo. Ele diz: Senhor, tu sabes que há uns tempos atrás eu neguei a ti por medo, por andar na carne, por não ter me convertido, mas tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu me arrependi. Então Jesus fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Querido, eu vejo que Jesus, apesar de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desistiu de fazer uma obra na vida de Pedro e através da vida de Pedro. Eu quero dizer para você, nesta manhã, talvez eu e você tenhamos negado a Jesus em qualquer situação da nossa vida, mas se você se arrepender, Jesus, ele vai continuar investindo na sua vida. Ele não desistiu de você, ele conta com você, ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Para isso você precisa se arrepender, porque o mesmo Jesus que não desistiu de Pedro é o mesmo Jesus que não desistiu de você. Não importa o que você fez, não importa de que maneira você negou, se você se arrepender, pode ter certeza que Jesus vai continuar investindo na sua vida. E quem foi Pedro depois do arrependimento? Quem foi Pedro depois de ter esse encontro com Jesus? Quem foi Pedro depois de receber o batismo ali em Atos capítulo 2, do dia de Pentecoste? Foi um homem cheio do Espírito Santo, foi um homem que viu Jesus ressuscitar mortos, agora é um instrumento de Jesus para ressuscitar. Quando aquela mulher Dorca morreu e as mulheres o chamaram, Pedro foi lá e orou, e Dorca ressuscitou. A sombra de Pedro, onde passava, curava pessoas. Pedro enfrentou o Sinédrio, enfrentou o sumo sacerdote, dizendo: olha, eu não vou deixar de pregar Jesus, não vou deixar de falar do amor dele, o que importa é eu obedecer a Deus, não os homens. Aquele Pedro medroso se torna um homem corajoso, um homem que enfrentava mesmo agora as autoridades, colocando aquilo que ele disse para Jesus: eu vou contigo até a morte. Agora Pedro está indo mesmo com Jesus até a morte, através dos seus atos, através da sua atitude. Pedro, um homem que queria destaque, Pedro, um homem que queria ser o melhor. Em Atos capítulo 3, quando encontra aquele paralítico colocado no templo de Formosa, e aquele paralítico levanta sua mão pedindo esmola, Pedro responde para ele: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho destaque, eu não sou o melhor, o que eu tenho é Jesus, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Este é o Pedro restaurado, este é o Pedro crente no Senhor. Este é o Pedro que lá atrás falhou, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu, e Jesus restaurou a vida de Pedro por completo e tornou Pedro um dos maiores apóstolos que a Bíblia Sagrada testifica sobre ele nos 4 evangelhos e nas suas 2 cartas escritas por ele mesmo. Querido, e talvez você e eu tenhamos negado a Cristo em alguma dessas circunstâncias, algum desses motivos, talvez por medo, talvez por não vigiar, andar, seguir Jesus de longe, talvez por não orar, talvez por não ter aí um relacionamento com pessoas e lugares espirituais, talvez em algum momento faltou conversão, agimos na carne, mas Jesus está pronto para te perdoar, desde que haja arrependimento, e fazer de você e de mim uma pessoa espiritual e uma pessoa usada nas mãos dele. Fique esta palavra no teu coração. Nós vamos fazer uma pausa agora, vamos ouvir uma palavra, um louvor, e depois estaremos de volta para orarmos e terminarmos nosso programa. Deus abençoe, fique com Deus aí, porque estamos de volta. Jairo Bonfim, ressurreto. É o louvor que nós vamos ouvir agora. Silêncio e dor sobre a terra, o universo está de luto. O mal esteve vencido a guerra, na cruz o rei absoluto. Um terremoto acontece, anunciando a morte de Jesus. A terra toda estremece, o dia se
acesso à sua luz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção, pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou, cometeu engano de esquecer a profecia, viu frustrar o plano. Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor anunciou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Ressurreto está à direita do Pai. Tem nas mãos o poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. Humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção, pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou, cometeu engano, e esquecer a profecia, viu frustrar o plano. Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor anunciou: ele não está aqui, já ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Ressurreto está à direita do Pai. Tem nas mãos o poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. O que o nosso Deus faz. Ele faz. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, as tuas prisões? Quebradas foram pelo sangue do Senhor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, as tuas prisões? Quebradas foram pelo sangue do Senhor. Jesus venceu. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Ressurreto
Queridos ouvintes da Rádio Cristal Gospel, nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer a sua participação, dizer que foi uma manhã especial, estamos juntos, falando do amor de Deus, desta palavra, somos todos Pedro, e na certeza que o propósito é melhorarmos a nossa caminhada com o Senhor. Essas falhas todos nós cometemos, mas o importante é reconhecermos as falhas e mudar o rumo, se converter, mudar de direção, e certamente através do arrependimento somos restaurados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a vida do Hamilton, Luiz, a vida do Leandro, pela oportunidade de estarmos juntos na Rádio Cristal Gospel. Pedir que o Senhor venha abençoar a vida dele, abençoar a vida do Leandro, abençoar as programações da rádio. Daqui a pouquinho estará a missionária Kelly Regiane aí falando com vocês. Deus possa abençoar a vida dela e outros pastores que fazem as programações aqui na rádio. Quero orar agora agradecendo a Deus e terminando esta programação, deixando um abraço para você e a paz do Senhor Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, agradeço por esta manhã abençoada, por estarmos juntos aqui na Rádio Cristal Gospel. Pai querido, e também por cada ouvinte, pedindo a tua bênção sobre eles, a bênção da cura, da libertação, da paz, da alegria, aqueles que estão passando por um período de grande aflição, que o Senhor possa fortalecê-los, abençoá-los, dar direção, Pai, e que eles tenham a convicção que o Senhor é poderoso para mudar a história de cada um deles, que eles possam permanecer firmes, confiantes em Ti, Senhor Deus querido, sabendo que o Senhor é Deus na vida deles e que o Senhor é poderoso, Pai, e não há nada que possa impedir o agir do Senhor. Por isso, visita cada um poderosamente, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço por esta oportunidade, Pai. E se o Senhor permitir, quarta-feira estaremos juntos para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus querido. Obrigado por tudo que o Senhor realizou nesta manhã, na minha vida e na vida de cada ouvinte na Rádio Cristal Gospel. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido ouvinte. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Quarta-feira, se Deus permitir, estamos de volta em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fica aí com a missionária Kelly Regiane. Deus abençoe. Estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Rádio Cristal Gospel, a sua sintonia. A sua sintonia. Esta é a Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, via internet e YouTube, no Cristal Gospel ao vivo. Participem de nossa programação se inscrevendo em nosso canal para receberem as notificações de nossos programas. Entrem em nosso site e cliquem no ícone do YouTube. Baixem nosso aplicativo no Google Play. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é responsabilidade de seus idealizadores. Continue ligado na Cristal. Rádio Cristal Gospel, refletindo o brilho da glória de Deus. Refletindo o brilho da glória de Deus. A Rádio Cristal Gospel apresenta o programa Palavras de Impacto. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Palavras de Impacto. Apresentação da missionária Kelly Regiane. Grandes coisas acontecendo nesse lugar.
Glórias a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero primeiramente cumprimentar os amados irmãos, nossos queridos ouvintes, com a santa, gloriosa paz de Cristo Jesus. Estou muito feliz de estar aqui fazendo mais um momento, mais um pequeno momento, né, na presença do Senhor, e dizer que grandes coisas o Senhor ele fez por nós. Até que o Senhor ele nos ajudou. O salmista ele nos fala que deitei e acordei porque o Senhor ele me sustentou. Então eu glorifico e exalto o nome do meu Deus, porque até aqui o Senhor ele tem me sustentado, tem me dado força, tem me dado ânimo de estar na presença dele. Não tenho motivo maior de estar alegre nesta tarde do que estar na presença do Senhor, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor nesta tarde. E eu estava lendo uma palavra nesta tarde, a qual vai alegrar muito o teu coração, que não seja eu, Kelly, mas que o Espírito Santo ele venha trazer alegria nesta tarde, vindo da parte do Senhor para você nesta tarde. A palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 37, fala sobre a história de um homem a qual se chama José. A história ela vai nos relatar sobre a história de José, a qual José ele era muito amado pela família, ele era um homem temente a Deus, a qual Deus ele tinha projetos já traçados sobre a vida de José, tinha planos a ser concluídos sobre a vida de José. José era um jovem que tinha apenas 17 anos, a Bíblia ela vai nos dizer que José ele era o primogênito mais amado por Jacó, seu pai. José ele era o filho mais amado do que Jacó amava a mais do que outros irmãos. José ele tinha um diferencial na vida dele. José ele tinha uma marca diferente na vida dele, a qual outros tinha muita raiva de José. Jesus ele falava através da vida de José, através de sonhos. José ele era um homem a qual Deus falava com ele através de sonhos. José ele era uma pessoa temente a Deus, a qual Jacó ele amava tanto a José que os irmãos chegavam a odiar José por isso. José ele apacentava juntamente as ovelhas, juntamente com seus irmãos. E ali Deus começava a falar com José através de sonhos. Deus ele começava a revelar o oculto e o escondido através da vida de José. Mas José até então, apenas com 17 anos, ele ainda não entendia o querer, o trabalhar de Deus na vida dele. E Deus ali, ele dava bastante sonhos, cada vez mais oculto e profundo para José. José, ele contava para seus pais, contava para seus irmãos, e seus irmãos, ele pegava raiva, pegava ódio de José, porque José contava o que Deus lhe mostrava aos sonhos. E ali ele contou para seu pai, e ali seu pai até então não entendia que Deus tinha planos na vida de José. José, ele começava a ver que Deus, ele começava a mostrar as coisas para José, mas José então, apenas com 17 anos, até então ele não entendia. Mas só que teve um tempo em que seus irmãos
começaram a planejar algo contra a vida de José. Os irmãos de José não suportavam o brilho do Espírito Santo na vida de José. José, ele era o diferencial. José, ele tinha a marca registrada de Cristo sobre a vida dele. José, ele era uma pessoa completamente diferente dos irmãos dele. Até que Jacó, ele fez uma túnica colorida, um pano, né, colorido, e colocou sobre José, né? E ali por onde José passava, aquela túnica, ela se resplandecia, ela se destacava sobre José. E ali, certamente, a Bíblia ela vai nos dizer que ali os irmãos dele, o pai dele pegou os irmãos juntamente, né? E enviou para Siquém. E José chegou um pouco depois e Jacó falou para ele: você não foi com os seus irmãos, pois eu irei enviar você para Siquém, para você juntamente se encontrar com os seus irmãos. Ali, quando ele foi atrás dos irmãos dele, ali os irmãos dele começaram a planejar ali, né, uma morte, né? Começaram a planejar um mal sobre a vida de José. E a Bíblia ela vai nos dizer, né, que ali, quando José foi se encontrar com os irmãos dele falou: lá vem um sonhador, lá vem um sonhador. O que a gente vai fazer com esse rapaz? O que a gente vai fazer com esse homem? Porém, a gente não pode matar ele, porque ele é nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue. O que a gente vai fazer? Já sei, um dos irmãos de José falou: vamos lançar ele sobre a cova, e qualquer coisa, uma besta fera já comeu ele. A gente vai falar isso para o nosso pai. E ali os irmãos dele concordaram. Quando José se aproximou dos irmãos dele, tiraram aquela túnica de José e lançaram ele à cova. E ali Rúben, que era um dos irmãos de José, falaram para ele: não mate ele, não precisa arrancar sangue de José, somente lança ele sobre a cova e deixa ele quietinho ali, para qualquer coisa, se ele quiser voltar para o nosso pai, ele vai voltar. Mas os irmãos dele achou que tirando a túnica dele, ele ia ficar morto, ele ia ficar ali pro resto da vida sobre a cova, e ali não tinha água. A Bíblia ela vai nos dizer que a cova ela não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, e ali José foi se lançado sobre a cova. Mas só que pessoas ali estavam desacreditando que Jesus poderia completar algo na vida de José, mas Jesus ele tinha plano traçado sobre a vida de José. Mas mesmo tirando a túnica sobre José, Jesus ainda tinha a marca exclusiva sobre a vida de José. Jesus ainda continuava usando, trazendo planos para a vida de José através de sonhos. Eu quero dizer nesta tarde que os seus sonhos que estão completamente frustrados, Deus ele vai começar a interpretar sonhos para você a partir desta tarde. Deus ele está começando a traçar planos que foram frustrados através da sua vida. Deus vai começar a colocar de pé sobre esta tarde, sobre a tua vida. Deus ele tem planos traçados, mas você na sua cabeça acha que se esses planos foram frustrados, mas Deus está dizendo nesta tarde que assim como Deus ele completou a obra na vida de José, ele vai completar a obra na sua vida. Assim como Deus ele realizou os sonhos de José, Deus ele vai começar a realizar os sonhos da sua vida nesta tarde. Deus ele não desistiu da vida de José. Deus ele não desistiu de completar a obra sobre a vida de José. E Deus ele vai começar a fazer algo diferente, a trazer sonhos frustrados, a colocar de pé diante dos teus olhos.
Deus, ele começou a fazer isso com José. Todos os sonhos que Deus, ele colocou sobre a vida de José, todos os sonhos que ele mostrara para José, foram se cumprindo um a um. Ei, eu quero dizer nesta tarde, que assim que estão tentando frustrar os teus sonhos nesta tarde, Deus está dizendo nesta tarde, que Deus, ele vai começar a mostrar para muitos, que Deus, ele ainda tem a marca da promessa sobre a tua vida. Deus, ele ainda está selado a marca da promessa na sua vida. Eu quero dizer nesta tarde para você não desistir. Eu quero dizer aqui o resumo da vida de José para a tua vida, e eu quero decretar esta promessa sobre a tua vida. Eu quero decretar esta promessa que vem concretizando sobre a tua vida. José, ele foi um homem poderoso. Sabe por quê? Por muitas as humilhações que ele tenha sofrido sobre os irmãos, sobre na meio da parentela, ele ainda foi um homem forte. Ele ainda, por todas as humilhações que Deus permitira ele passar, Deus ainda continuava com os sonhos completamente de pé na vida de José, e com você não vai ser diferente. José, ele passou o que passou, mesmo tirando a túnica, mesmo tirando as tuas forças nessa tarde, mesmo querendo lançar palavras de maldição, mesmo querendo tirar as tuas forças para seguir Jesus, Deus está dizendo nesta tarde que ele está te colocando de pé, está te dando força, está tirando desta cova e está completando a obra na tua vida nesta tarde. Ei, não queira desanimar perante as aflições, não queira estar prostrado em meio às dificuldades. Deus está dizendo nesta tarde que é para você colocar-se na posição em que Deus tem te chamado, e que é para você voltar a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida, aquelas promessas, aqueles sonhos que você tem guardado no teu coração. Deus, ele tem contemplado, Deus, ele tem sondado. Sabe por quê? Deus, ele te sonda nesta tarde. Ele conhece o teu coração, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar, ele conhece os que são verdadeiramente dele. E eu quero dizer nesta tarde que você é um escolhido dele, você tem chamado, você tem a marca da promessa nesta tarde. E eu quero dizer, volte a sonhar os sonhos de Deus. Deus, ele está realizando promessas na sua vida nesta tarde. Aqueles sonhos que estão frustrados perante os teus olhos, achando que não vai acontecer, achando que não vai seguir adiante, Deus está dizendo que a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, os sonhos ainda estão de pé. Deus ainda há de realizar os sonhos que ele ainda tem guardado ao coração dele para a tua vida. Mas é preciso você ter coragem, é preciso você ter ainda ânimo para estar na presença do Senhor, mesmo que as lutas venham, mesmo que o mar da amargura te afogue, mesmo que ainda você não tenha fé no teu coração. Deus está dizendo, volte a sonhar nesta tarde, volte a sonhar nesta tarde. Mesmo que queiram tirar a tua túnica nesta tarde, Deus está dizendo que mesmo que queiram tirar a tua túnica, você ainda continua com o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus ainda continua com o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem que ser forte, você tem que seguir adiante. José, ele não desanimou, José, ele seguiu em frente, mesmo lançado aquela cova, Deus ainda permitiu por ele passar por tudo aquilo, mas Deus ainda honrou José. Ei, eu quero dizer nesta tarde que é para você não desistir dos teus sonhos. Ei, aquilo que você tem guardado no íntimo do teu coração, ei, eu quero dizer nesta tarde que Deus, ele contempla o teu coração. Deus, ele sabe o desejo do teu coração. Deus, ele quer mostrar para você o íntimo, o oculto, o escondido.
mas você tem que colocar a tua fé em ação. Você tem que colocar primeiro a tua fé em ação. Você tem que colocar de pé na posição em que Deus te chamou nesta terra. É para você colocar os teus sonhos diante de Deus, que Deus ele há de realizar sobre a tua vida. José, ele era um rapaz de 17 anos. José, ele não entendia, porém, porque por trás de José, os teus irmãos estavam planejando a sua própria morte. José, ele nem imaginava. José era um rapaz de 17 anos, completamente moço, jovem, né? Na tua mocidade, né? Mas ele não entendia que Deus, ele já tinha um plano na vida de José. José, ele não desanimou. José, ele foi lançado naquela cova. José não foi, estava completamente desassolado. Porém, Rúben, o seu irmão, falou para um dos seus irmãos: deixa ele na cova, mas não precisa arrancar sangue dele. Não precisa. Qualquer coisa, se ele quiser sair, ele pode sair. Porém, os seus irmãos concordaram. E a Bíblia ela vai nos dizer que quando eles lançaram ele na cova, pegaram um pedaço de pão e sentaram na calçada. Quando eles sentaram na calçada para comer o pão, ali veio um grupo de medianitas, ismaelitas. Vieram aquele grupo de ismaelitas, né? Mercadores, que estavam ali vindo. E eles estavam indo rumo ao Egito para levar bastante coisas, bastante ouro, bastante primícias. E ali eles falaram: já sei, vamos tirar José da cova e vamos vender para os ismaelitas. Venderam José por 20 moedas. Venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas e levaram José para o Egito. E ali José ele foi para o Egito. E ali pegaram a túnica, os irmãos, né? A Bíblia ela vai nos dizer que pegaram a túnica de José, mataram um corvo, mataram um animal, mancharam a túnica dele e levaram para Jacó. E ali Jacó começou a chorar. Ele começou a chorar falando: meu Deus, o meu filho a quem eu tanto amo, uma besta fera comeu ele e foi despedaçado, meu querido filho José. Mas só que ele não sabia que Deus ele ainda tinha um plano traçado para José. E eu quero dizer nesta tarde que mesmo as pessoas querendo te desanimar na caminhada, mesmo querendo que tirem as suas forças, mesmo que tirem as suas forças da presença do Senhor, mesmo que queiram te arrastar para fora da igreja, mesmo que queiram tirar você ao pé da cruz, eu quero dizer que mesmo querendo tirar a túnica, você ainda tem o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu glorifico e exalto ao Deus Todo-Poderoso. Nesta tarde Deus está dizendo que você ainda tem a marca da promessa, que você ainda tem os sonhos de Deus guardados ao teu coração nesta tarde, que é para você não desanimar. Deus está dizendo nesta tarde que é para você seguir em frente, olhando para o autor e consumador da tua fé. Deus ainda tem a marca da promessa sobre a sua vida. E Deus vai começar a mostrar para muitos que não te dão nada. Você que está me escutando nesta tarde, Deus está dizendo que Ele ainda tem poder para virar cativeiro nesta tarde. Deus está dizendo que Ele ainda vai reverter quadro da história nesta tarde. Deus ainda vai mostrar para muitos que Ele ainda tem você como escolhido dEle, na presença dEle. Dentre muitos aqui no mundo, Deus escolheu você.
Deus escolheu você que está me escutando nesta tarde. Você que está me ouvindo nesta tarde. Deus está dizendo nesta tarde que Deus ainda tem a marca da promessa sobre a tua vida. Você ainda continua sendo separado dele para este mundo. Você vai começar a fazer a diferença a partir de hoje. Deus, ele colocou o selo da diferença sobre a tua vida nesta tarde. E você vai começar a mostrar diferenças. Deus vai começar a mostrar diferenças vindo da parte dele para a tua vida nesta tarde. Mas cabe eu e você não desistirmos desse Deus Todo-Poderoso. Deus, ele tinha separado José dos irmãos dele. Deus, ele tinha colocado o selo da diferença sobre a vida de José naquele dia. E Deus mostrou para muitos que mesmo as aflições, mesmo passando por humilhações, Deus ainda tinha obra sobre a vida de José. E com você não vai ser diferente nesta tarde. Deus está dizendo para você que você vai fazer a diferença nesta terra. Pessoas que estão desacreditando dos teus sonhos, pessoas que estão completamente zombando dos teus sonhos, duvidando da promessa de Deus sobre a tua vida. Ei, eu quero dizer nesta tarde que há um diferencial sobre a tua vida descendo hoje. Deus está mudando diferença sobre a tua vida hoje. E muitos que vão olhar para você e vão falar: nossa, aquela pessoa era assim desse jeito, e de repente começou a ser do outro jeito, mas como isso? E vai começar a surgir dúvidas. Pessoas vão começar a chegar em você e vão dizer: como que aconteceu tal coisa? Você está diferente. O que aconteceu? Você vai dizer verdadeiramente: Deus, ele é Deus na minha vida. Eu quero dizer nesta tarde, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Deus, ele vai começar a realizar sonhos que estão frustrados sobre a sua vida hoje. Deus, ele não esqueceu dos teus sonhos. Deus, ele está sonhando os teus sonhos hoje. E hoje, Deus, ele começa a completar os sonhos dele sobre a tua vida. E você vai começar a fazer a diferença sobre esta terra. Ei, guarde esta palavra sobre o teu coração. Guarde esta palavra sobre o teu coração nesta tarde. Deus, ele tinha um diferencial. Os irmãos deles acharam que tirando a túnica de José, ele ainda era um fracassado. Falaram assim: vamos tirar a túnica dele, vamos matar ele. Vamos ver como vai ser os sonhos agora de José. Ele não sonha tanto? Ele não sonha tanto? Vamos lançar ele na cova. Vamos ver o que vai ser dos sonhos de José. E José saiu da cova, e mesmo assim, por tudo que ele passou, Deus ainda honrou a promessa dele sobre a vida de José. E hoje eu quero dizer nesta tarde para você que Deus, ele vai realizar, ele vai completar os sonhos dele sobre a tua vida. Mesmo que te desanimam, mesmo que tirem as tuas forças, mesmo que tenham te arrastado para fora da presença do Senhor, ninguém tira a promessa, o selo do Senhor sobre a tua vida. Ninguém tira a marca da promessa sobre a tua vida. Ninguém tira o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você vai fazer o diferencial. Você vai fazer a diferença sobre essa terra. E muitos vão olhar para você e vai falar verdadeiramente: Deus é Deus na vida daquele. Deus é Deus na vida daquela. Olha, eu não posso falar nada, porque ele era desse jeito e ele começou a ser assim. E muitos vão olhar e vão falar: olha, verdadeiramente, Deus, ele é fiel na vida de fulano, de ciclano e de beltrano. E hoje eu quero dizer nesta tarde: Deus, ele é fiel na tua vida nesta
nesta tarde. Receba esta palavra. Volte a sonhar. Volte a colocar aqueles sonhos guardado, que está há muito tempo guardado. Começa a colocar ele em prática. Começa a falar: Senhor, eu sei que o Senhor ainda tem poder de realizar aquele sonho, Senhor, que tenho eu guardado no meu coração. E Deus fala, né, na tua palavra, que Deus, ele esquadrinha os nossos corações. Deus, ele está esquadrinhando. Deus está sondando o teu coração nesta tarde. E Deus, ele há de realizar cada promessa na tua vida hoje. Recebe esta palavra ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor em cada coração nesta tarde. Amém, irmãos? Vou estar pedindo para tocar um hino e logo mais estaremos encerrando este período de programação. Você diz que está sozinho, mas
Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Voltamos para dar mais um encerramento para a honra e a glória do Senhor. E eu vou estar orando também, né? Para todos os irmãos que estão pedindo oração. O nosso irmão Alberto Marcos, a nossa irmã Alessandra Souza, né? A nossa irmã Fabiana Domingues, a nossa irmã Creuza Costa, a nossa irmã Flávia Maciel, a nossa irmã Ana Rosa, né, que está aí ligadinha conosco, o nosso irmão Renan Yukio, nossa irmã Cristina Rodrigues, a nossa irmã Carmen também, que pede oração para a família, né, e para os filhos, creio eu. E para todos que estão sintonizados com a gente, acompanhando mais essa programação, eu creio que Deus ele está fazendo algo, está trabalhando e está mudando o cativeiro nesta tarde. E eu tenho certeza que você vai começar a ver diferenças vindo da parte do Senhor para a tua vida nesta tarde. Você não precisa ver, né, o movimento do Senhor. Você tem que começar a crer a partir de hoje. Você tem que começar a colocar a tua fé em ação, porque a partir da tua fé, Deus ele começa a agir. E eu tenho certeza que Deus ele vai começar a movimentar a mão dele a teu favor nesta tarde, né? Então vamos estar orando juntamente comigo, vocês que estão me acompanhando, eu agradeço de coração, que Deus abençoe e continue derramando bênçãos infinitas sobre as suas vidas. Vamos estar orando juntamente, vocês, todos os irmãos que estão me acompanhando, para que Deus possa realizar e derramar bênçãos infinitas sobre as suas vidas. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, Senhor, mais uma vez, Senhor, te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça e tem nos dado ânimo, Senhor. Senhor, devido às dificuldades, Senhor, eu não conheço a vida de muitos, Senhor, eu não conheço, mas eu tenho certeza, Senhor, que algo o Senhor já está fazendo. Deus está fazendo algo sobre a vida de muitos nesta tarde. Senhor, eu quero entregar, Senhor, a vida, Senhor, sobre essas vidas, sobre na tua presença. Senhor, eu não conheço, Senhor, mas tu conhece. Senhor, começa, Senhor, a realizar sonhos, Senhor, sobre cada vida que esteve me acompanhando nesta tarde. Senhor, eu acredito, Senhor, que o Senhor ainda continua sendo Deus do impossível. Senhor, ainda continua acreditando que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, assim como o Senhor realizou promessas na vida de José, Senhor, começa a realizar, começa a fazer, começa a trazer à existência aquilo que não existe sobre as nossas vidas. Senhor, começa, Senhor, a colocar todos os sonhos, Senhor, ainda de pé sobre perante os nossos olhos, por mais que nós não vejamos, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, eu e essas vidas começamos a crer mais e mais nas tuas promessas, começamos a crer, Senhor, que o melhor do Senhor ainda está por vir em nossas vidas. Senhor, começa, Senhor, a mudar cativeiro, começa a ir, Senhor, aonde a gente não pode ir, começa a salvar, começa a trabalhar, começa, Senhor, a entrar com libertação, Senhor, começa a mostrar, Senhor, o íntimo, Senhor, o profundo e o escondido para nós, Senhor. Começa, Senhor, a fazer, Senhor, a diferença nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, eu
declaro, Senhor, uma palavra profética, Senhor, sobre cada vida que esteja me acompanhando e que algo, Senhor, já está fazendo de melhor para nossas vidas, que nós possamos ser o diferencial nessa terra, que muitos possam ver, Senhor, que nós sejamos verdadeiramente servos desse Deus Altíssimo, servos desse Deus Todo-Poderoso, e que nós possamos fazer, Senhor, o diferencial, que pessoas possam olhar para nossas vidas e que possam ver, Senhor, realmente o selo do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero entregar a cada vida nas Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor possa realizar promessas vindo da Tua parte sobre as nossas vidas, que nós possamos olhar, Senhor, não somente com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, e que nós possamos, a partir de hoje, cantarmos o hino da vitória e dizer que verdadeiramente só o Senhor é Deus em nossas vidas. Senhor, eu quero entregar, Senhor, os familiares, os filhos, Senhor, as parentelas, Senhor, aqueles que são afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que estão na beira de hospital, aqueles que estão, Senhor, acamados, aqueles que estão com doença, Senhor, que estão, Senhor, os familiares que estão no mundo da prostituição, no mundo, Senhor, do adultério, no mundo, Senhor, da bebedeira, no mundo das drogas, no mundo da homossexualidade. Senhor, começa a trabalhar, salvar, curar, libertar e venha trazer de volta, Senhor, para a tua casa. Eu creio, Senhor, que o Senhor não é um Deus dos mortos, o Senhor é um Deus dos vivos, e que o Senhor vive e reina para todo sempre. Eu quero entregar tudo nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade e o teu querer, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu quero dizer, Senhor, mais uma vez, que todos os irmãos, que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero deixar um abraço para todos os irmãos e que Deus abençoe os irmãos ricamente, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe os irmãos. Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo